A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7, precisamente do versículo 2, que diz assim: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Elias foi um profeta do reino do norte, no tempo do rei Acabe, de seu filho Acasias. E Elias viveu em torno de um conflito entre a religião de Baal e entre a religião de Elias. Elias ele vai trazer uma mensagem, a mensagem que Elias traz é para que o povo viesse reconhecer a sua apostasia, a ponto de reconduzi-los à fidelidade ao Senhor. A mensagem de Elias é contundente. Diante do rei Acabe, Elias diz: olha, não vai chover, não vai haver nem chuva, nem orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. E isso, de certa forma, acabava provocando um certo ardor nos adoradores de Baal. Por quê? Os adoradores de Baal acreditavam que Baal era responsável pela chuva, Baal era responsável pela abundância das colheitas. Então Elias fala isso diante do rei. E a Bíblia diz que isso vai se cumprir. E é interessante porque depois disso há uma crise, porque sem chuva não tem colheita, não tem crescimento. E a crise é generalizada. Havia uma crise tanto no governo e há uma crise também com o profeta. E é interessante isso por quê? Porque o que é crise? Crise é um momento de pressão, de tensão. A crise ela provoca um desequilíbrio. E a Bíblia vai dizer que foi neste momento que veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vira-te para o oriente, para o ribeiro de Querite. Há uma diretiva de Deus em meio à crise para a vida de Elias. E eu quero falar sobre ouvindo Deus na crise. Sabe que aprendemos? Que se você não ouvir a Deus na crise, não irá ouvir a mais ninguém. Mas se você ouvir a Deus na crise, não precisará ouvir mais ninguém. A importância que temos de ouvir a Deus em um momento como esse, em um momento de crise, em um momento de caos. Por que nós devemos ouvir a Deus? Primeira coisa, eu quero destacar o versículo 2. Depois disto, veio a palavra do Senhor dizendo. A primeira lição que eu quero extrair desse texto é simples. É que a palavra de Deus trouxe direção a Elias no momento de crise. Observe, a palavra de Deus deve ser a nossa fonte, a qual nós devemos correr em momentos de crise. Por quê? Porque quando a gente ouve a Deus na crise, nós recebemos uma direção, nós recebemos uma diretiva de Deus, como nós devemos agir e para onde nós devemos ir. A segunda coisa que eu quero destacar sobre ouvindo Deus na crise está no versículo 3, que diz assim: esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Olha que coisa linda. A crise não te expõe, a crise ela te esconde. Observe que a crise não expôs Elias, a crise o escondeu. E isso é interessante. Em uma vida corrida, em uma vida onde a nossa rotina é desacelerada, às vezes Deus permite que a crise venha, não para nos expor, mas para que nós venhamos esconder, a ponto de nós aprendermos a refletir e a tirarmos lições do momento a qual nós estamos vivendo. Neste momento eu aprendo que Deus parou o mundo para que o mundo parasse para Ele. Deus parou os homens para que o homem parasse para Ele, para que as criaturas sabessem o valor do Criador, para que um ser dependente caminhasse em passos largos em direção a Deus.
Então a segunda lição que eu aprendo sobre ouvindo Deus na crise é que a crise ela não te expõe, ela te esconde. A terceira lição que eu quero extrair desse texto que eu aprendo, e Deus dá uma ordem a Elias: olha, tu vai para o ribeiro de Querite e eu já ordenei aos corvos que ali te sustente. Se fosse eu, será que eu iria? Se fosse você, você iria? Obedeceria à voz de Deus? E por que Elias obedeceu? Porque Elias sabia que era melhor estar no ribeiro com Deus do que no palácio sem Ele. Não importa o lugar aonde nós estamos, o que importa é a companhia de quem está ao nosso lado. Elias sabia que não estava só. Elias sabia que o momento era difícil, mas só que ele não estava só. Ei, nesse período de caos, nesse período de crise, eu quero falar a importância de ouvirmos a voz de Deus. É que a sua palavra nos traz direção, é que nós não nos expomos, nós nos escondemos. E em terceiro lugar, nós sabemos quem está ao nosso lado. A quarta e última coisa que eu quero destacar desse texto está no versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. A crise revela o cuidado de Deus. Deus tem cuidado do homem em meio à crise. Quando os corvos vinham trazer pão e carne, Elias via o cuidado de Deus em meio à crise. Nem sempre Deus fala conosco da forma que nós esperamos que Ele fale. Mas às vezes Deus usa os corvos para falar para a gente do seu cuidado. Quando Elias recebia o pão e a carne, ele estava vendo o cuidado de Deus em meio à crise, em meio ao momento de pressão, de tensão, a qual Elias viveu, a qual nós também estamos vivendo. Ei, ouça a Deus na crise e você não precisará ouvir a mais ninguém.